Abertura e convite. Imagine que, neste instante, cada pensamento que você sustenta é como uma pequena onda se propagando por um vasto oceano invisível. Quando você decide dedicar atenção ao que está prestes a ouvir, cria um campo ressonante que começa a reorganizar as partículas sutis da sua experiência. Aqui, em Deslumbre do Amanhecer, nosso propósito é conduzir você a uma jornada onde metafísica, mecânica quântica e física quântica se entrelaçam para revelar o potencial ilimitado que repousa em cada consciência desperta. Antes de seguirmos, permita-me propor algo simples, mas carregado de significado. Curta este vídeo e inscreva-se no canal. Esse gesto, embora pareça técnico, atua como um alinhamento quântico. Ao apoiar este espaço, você participa de um fluxo onde conhecimento, intenção e expansão se multiplicam. Assim, você não apenas garante o acesso aos próximos conteúdos, mas também se torna um ponto emissor de inspiração, ajudando outros a encontrarem caminhos de transformação genuína. A cada encontro que promovemos aqui, convido você a perceber que a realidade não é um bloco fixo, mas um campo vibrante pronto para responder à qualidade da sua atenção. A ciência moderna começa a confirmar o que antigos sábios intuíram. Quando observamos com clareza, o mundo responde reorganizando-se ao redor da nossa consciência. Esta série nasce para traduzir essas descobertas em linguagem viva, acessível e conectada ao que você vive no dia a dia. Nos próximos minutos, caminharemos por uma nova paisagem mental, onde quebrar padrões não será apenas um conceito motivacional, mas um processo mensurável, ancorado em princípios quânticos. Descobriremos como crenças, hábitos e memórias podem se dissolver quando você compreende as leis sutis que regem a interação entre mente, energia e realidade. Cada explicação trará exemplos, para que você possa ver, sentir e aplicar. Este espaço é também um convite ao silêncio fértil, à contemplação que antecede a mudança. Enquanto acompanha a narrativa, permita-se notar onde seu corpo relaxa, onde sua mente se abre. A física quântica descreve o colapso da função de onda, e, metaforicamente, cada escolha que você faz é um colapso em direção a uma versão mais ampla de si mesmo. Aqui, vamos aprender a colapsar possibilidades que ampliem sua liberdade e criem novos caminhos. Por isso, respire fundo. Sinta que você está se alinhando a um campo de saber que não se encontra em conteúdos superficiais. A partir de agora, considere este vídeo como um laboratório interior, onde cada palavra, cada pausa e cada insight são instrumentos para despertar camadas adormecidas do seu potencial. A ciência quântica e a metafísica não vivem em polos opostos. Juntas, revelam que a sua consciência é o portal por onde nasce a realidade que você experimenta. Fundamentos do campo quântico e padrões invisíveis. Ao observar os estudos modernos da física quântica, percebemos que a matéria, no nível mais íntimo, não é um objeto sólido, mas uma dança de probabilidades. Cada partícula vibra, oscilando entre infinitas possibilidades até que um ato de observação lhe confere um estado definido. Essa dinâmica revela que a realidade não é algo pronto e rígido, mas um processo em constante atualização. É exatamente nesse espaço de indeterminação que mora o poder de remodelar padrões antigos e criar novos caminhos para o seu viver. Quando você repete os mesmos pensamentos e hábitos, é como se mantivesse a função de onda presa em um colapso previsível. A mente, por condicionamento, escolhe sempre os mesmos resultados. A boa notícia é que, ao expandir sua consciência, você altera a equação, muda o ponto de observação, introduz novas frequências e, pouco a pouco, permite que realidades mais amplas emergem. Essa não é apenas uma metáfora, ela ecoa no que a ciência tem demonstrado sobre coerência cerebral, plasticidade neural e campos energéticos sutis. Imagine alguém que, durante anos, acreditou não ser capaz de falar em público. Cada tentativa vinha acompanhada de lembranças de fracasso, formando um padrão energético que mantinha o medo ativo. Quando essa pessoa passa a observar seus pensamentos com presença, respirando e percebendo as histórias que contam dentro dela, começa a interromper o ciclo. Aos poucos, um novo estado mental, mais calmo, mais curioso, se instala, abrindo espaço para que experiências diferentes sejam atraídas. Esse é o princípio prático de quebrar padrões a partir da consciência. Outro exemplo simples: suponha que você deseje desenvolver mais criatividade em seu trabalho. Se permanece focado apenas em problemas, sua atenção colapsa sempre nas mesmas respostas. Mas, quando inclui momentos de contemplação, silêncio ou meditação, você altera a base de observação.
A mente se expande, o campo de possibilidades se reorganiza e soluções inesperadas surgem. Essa prática, sustentada ao longo do tempo, reorganiza inclusive as sinapses, favorecendo a plasticidade cerebral que sustenta novas ideias. As tradições metafísicas descrevem esse movimento como um diálogo entre o eu observador e a matriz da vida. A física chama de superposição, coerência, entrelaçamento. Ambos os campos apontam para um mesmo princípio: somos mais influentes sobre a realidade do que normalmente imaginamos. Porém, esse poder não é fruto de esforço tenso. Ele floresce quando você aprende a cultivar atenção plena e um estado emocional elevado, criando um ambiente interno onde as novas probabilidades podem prosperar. Ao final deste bloco, lembre-se: quebrar padrões não significa lutar contra quem você foi, mas abrir-se a quem você pode se tornar. É um ato de reconhecimento profundo, ver que a estrutura rígida dos hábitos é apenas um traço na superfície de um campo muito maior. Quando você começa a agir a partir dessa percepção, cada escolha deixa de ser apenas reação e se transforma em um convite ao desconhecido criativo, onde seu verdadeiro potencial pode se revelar. Vibração, consciência e o processo de liberação. Toda realidade que você experimenta nasce, primeiro, como um campo de vibração. A física quântica descreve que nada é estático. Mesmo o que chamamos de matéria é apenas energia condensada, oscilando em frequências específicas. A metafísica complementa, afirmando que a qualidade dessas vibrações é modulada pelo estado da consciência. Quando você muda sua frequência interna, sentimentos, pensamentos, intenção, altera também o espectro de experiências que podem ressoar com sua vida. Os padrões antigos, aqueles que nos prendem a respostas repetitivas, possuem um endereço vibracional. É como se cada crença ou hábito tivesse um código que sinaliza ao campo quântico o que deve ser mantido. Romper com isso não se trata de negar o passado, mas de mudar o tom do seu emissor interior. Práticas como respiração consciente, journaling ou silêncio meditativo ajudam a reposicionar sua energia, criando espaço para que novas combinações de realidade se apresentem diante de você. Considere uma pessoa que se percebe presa à procrastinação. Enquanto ela se julga e luta contra esse comportamento, mantém a frequência do problema ativa. Mas, ao observar esse impulso sem condenação, reconhecendo que se trata apenas de um padrão energético, algo começa a mudar. A mente, antes contraída, relaxa o suficiente para perceber alternativas. Em pouco tempo, ações simples, como definir um horário específico ou fracionar tarefas, emergem naturalmente, sinalizando que um novo nível de coerência foi alcançado. A ciência contemporânea estuda fenômenos como coerência cardíaca, neuroplasticidade e sincronia entre redes neurais para demonstrar como estados emocionais elevados, gratidão, compaixão, entusiasmo, reorganizam circuitos cerebrais e bioquímicos. Esses dados sustentam o que mestres espirituais sempre ensinaram: quando você eleva sua vibração interna, abre um portal para realidades mais alinhadas. Cada gesto de consciência atua como uma pequena força que reconfigura seu campo pessoal, dissolvendo antigos bloqueios. Lembre-se de que não há atalhos que substituam a prática. Alterar padrões limitantes é um processo de cultivo. Assim como o jardineiro prepara o solo antes de semear, você precisa preparar sua mente para receber novos insights. Dedicar alguns minutos do seu dia à quietude, escrever percepções que surgem ou simplesmente caminhar em contato com a natureza cria um estado receptivo, no qual informações sutis podem emergir com clareza surpreendente. Quando você compreende que vibração e consciência caminham juntas, começa a perceber que seu papel na criação da realidade vai muito além do pensamento racional. Você se torna um maestro, afinando cordas invisíveis que sustentam cada aspecto do seu viver. À medida que seu tom interior se expande, padrões antes rígidos dissolvem-se, revelando paisagens inexploradas da sua própria essência. É nesse espaço que o potencial ilimitado deixa de ser conceito e se torna experiência viva. O observador e o poder de reconfigurar a realidade. Entre todas as descobertas da física quântica, talvez nenhuma seja tão reveladora quanto o papel do observador. Experimentos clássicos, como o da dupla fenda, mostram que o simples ato de observar modifica o comportamento das partículas. Isso significa que a consciência não está separada do mundo, ela participa ativamente do processo criativo. Quando você toma consciência disso, começa a perceber que seus pensamentos, emoções e atenção são instrumentos delicados que moldam, silenciosamente, o tecido do real.
Imagine-se olhando para um lago tranquilo. Se você tocar a superfície com o dedo, ondas se espalham, reorganizando o reflexo da paisagem. Algo semelhante ocorre quando você direciona sua atenção a um aspecto da vida, cria ondulações que alteram o padrão anterior. Quando esse gesto é impregnado de clareza e intenção elevada, o campo quântico responde de maneira coerente. Essa compreensão liberta, pois mostra que você não está à mercê do destino, mas em diálogo constante com o universo responsivo. Aplicar esse princípio começa com escolhas simples. Quando surgir um pensamento recorrente de limitação, ao invés de combatê-lo, pratique observar o que ele desperta em seu corpo. Pergunte-se: qual é a história que esse pensamento conta? A outra narrativa possível? Esse espaço de investigação já é uma mudança vibracional. Com o tempo, a antiga densidade perde força, abrindo caminho para interpretações mais amplas, alinhadas com quem você deseja se tornar. Os mestres de diferentes tradições chamavam isso de arte do testemunho. Não é passividade, mas uma forma ativa de presença, capaz de dissolver tensões escondidas e revelar novas soluções. Neurocientistas modernos descrevem fenômenos análogos. Quando você amplia a consciência sobre um comportamento, ativa redes cerebrais que favorecem insight e criatividade. Assim, a prática do observador conecta a sabedoria antiga à pesquisa contemporânea, formando um elo entre mística e ciência. Outro exemplo prático: ao preparar-se para uma reunião importante, em vez de antecipar falhas, você pode treinar seu foco em imagens de clareza, colaboração e resultado positivo. Essa visualização, quando acompanhada de um estado emocional tranquilo, sintoniza seu sistema nervoso em padrões de eficiência e presença. Estudos sobre coerência cardíaca mostram que o corpo responde a essas intenções, ajustando o ritmo e hormônios de forma a apoiar o desempenho. Aqui, o observador consciente torna-se um aliado fisiológico. Cada vez que você escolhe observar com mais amplitude, cria microfissuras nos muros do condicionamento. São espaços onde a luz da percepção penetra, convidando novas possibilidades a se manifestarem. A chave é constância. Mesmo pequenos momentos de atenção plena, quando repetidos, estabelecem um campo magnético capaz de reorganizar estruturas mentais e emocionais. Assim, o poder do observador deixa de ser conceito intelectual e se torna um recurso disponível, pronto para transformar sua realidade diária. Emoções elevadas e alquimia interior. Se a atenção é a lente que foca a realidade, as emoções são o calor que dá vida ao que você contempla. Pesquisas em neurociência demonstram que estados emocionais elevados, gratidão, alegria serena, amor compassivo, criam coerência entre cérebro e coração. Essa harmonia interna envia sinais mais ordenados ao corpo, estabilizando hormônios e sincronizando ritmos fisiológicos. A metafísica traduz esse processo como um afinamento vibracional, no qual você se conecta com frequências mais sutis e expansivas. Quando você permanece em emoções densas, medo, raiva, ressentimento, seu campo interno se contrai, como se a energia ficasse presa em padrões rígidos. Não se trata de negar sentimentos humanos, mas de reconhecer quando eles se cristalizam e paralisam o fluxo criativo. Um caminho eficaz é trazer consciência ao corpo, perceber onde a tensão se acumula e, gentilmente, respirar nesses pontos. Esse gesto simples comunica ao sistema nervoso que novas respostas são possíveis, dissolvendo a rigidez emocional. Exemplos práticos são poderosos aliados. Imagine que você tenha um hábito de crítica constante a si mesmo. Em vez de lutar contra o pensamento, experimente um pequeno ritual. Pare, feche os olhos e evoque um momento de apreciação sincera. Pode ser o sorriso de alguém querido ou uma lembrança de superação. Ao sustentar essa imagem por alguns instantes, você muda a química interna, criando condições para que novas ideias e ações surjam com mais leveza. Os mestres antigos chamavam essa transmutação de alquimia interior. É a arte de converter pesos emocionais em combustível para o crescimento. Quando os sentimentos densos são acolhidos e ressignificados, tornam-se ponte para a expansão. A física quântica oferece metáforas úteis. Assim como um elétron pode saltar para um nível de energia mais alto ao receber um quantum específico, a consciência sobe de degrau quando nutrida por emoções refinadas e visão clara de propósito. Outro exercício simples: ao acordar, antes de mergulhar em tarefas, dedique alguns minutos a reconhecer algo pelo qual é genuinamente grato. Escreva ou declare em voz baixa.
Essa prática altera o ponto de partida do seu dia, deslocando o colapso das possibilidades para direções mais alinhadas ao que você deseja experienciar. A repetição, ainda que breve, instrui seu sistema nervoso a operar em um padrão mais harmônico. Ao cultivar emoções elevadas, você não está apenas buscando sentir-se melhor, está modulando a vibração que informa cada célula e cada percepção. Essa mudança interior abre corredores sutis na malha quântica, permitindo que cenários antes improváveis se tornem acessíveis. A alquimia emocional é, portanto, um componente essencial para quebrar padrões antigos. Ela cria um campo fértil onde sementes de novas realidades podem germinar e florescer em sua experiência cotidiana. Presença corporal e exercícios de reprogramação. A mente é um instrumento precioso, mas sem o corpo ela não encontra terreno para enraizar novos padrões. Cada sensação física é como um código que revela onde a energia está fluindo livremente e onde permanece aprisionada. A física quântica nos lembra que toda forma manifesta é sustentada por campos sutis. A metafísica amplia, dizendo que o corpo é o espelho imediato do estado da consciência. Ao aprender a escutar o que ele comunica, você abre um portal prático para a transformação. Uma forma simples de começar é reservar momentos para escanear o próprio corpo, como se passasse uma luz suave sobre cada região. Note onde há leveza e onde surge tensão. Em vez de julgar, apenas observe, respirando de forma lenta e profunda. Essa atenção plena permite que informações antes inconscientes venham à superfície. Estudos mostram que práticas de body scan reorganizam redes neurais ligadas à percepção e regulam respostas automáticas de estresse, facilitando a dissolução de velhos condicionamentos. Você pode complementar esse exercício com movimentos conscientes, alongamentos lentos, uma caminhada atenta ou até gestos cotidianos realizados com intenção deliberada. Por exemplo, ao preparar um café, perceba o peso da xícara, o aroma, a temperatura do líquido. Cada detalhe é um convite para ancorar a mente no presente. Essa simples escolha enfraquece circuitos de ansiedade ou repetição, pois o cérebro começa a priorizar a experiência direta em vez de narrativas automáticas. Outra técnica eficaz é escrever o que o corpo revela após um momento de silêncio. Talvez você perceba um nó no estômago quando pensa em um projeto, ou uma leveza ao imaginar uma mudança de carreira. Ao registrar essas impressões, você torna visíveis padrões sutis que operam de forma silenciosa. Essa clareza cria um campo para decisões mais alinhadas, onde a lógica e a intuição podem dialogar sem ruído. Práticas respiratórias também são aliados poderosos. Inspire contando até 4, mantenha o ar por 2 tempos e expire suavemente em 6. Esse ritmo sinaliza ao sistema nervoso que está seguro, abrindo espaço para insights. Em nível quântico, é como se você afinasse o ritmo de observação, estabilizando o campo interno para permitir colapsos mais coerentes de realidade. Com treino, a respiração consciente torna-se uma chave para desbloquear respostas criativas diante de desafios. Quando você une atenção, movimento e respiração, cria uma sinergia capaz de reescrever programas arraigados. Cada vez que honra o corpo como parceiro da consciência, fortalece um estado de presença que transcende narrativas limitantes. A realidade exterior responde a essa qualidade vibracional. Oportunidades surgem, relações ganham clareza, decisões fluem. Assim, práticas simples transformam-se em instrumentos de reprogramação, permitindo que padrões antigos se dissolvam diante de um novo horizonte de possibilidades. O silêncio criativo e a arte da pausa. Em meio ao movimento incessante do mundo, o silêncio permanece como um território fértil onde novas realidades podem nascer. A física quântica nos mostra que, antes de qualquer partícula surgir, existe um campo de potencial puro. A metafísica descreve esse estado como um espaço de quietude luminosa. Quando você se permite habitar pausas intencionais, conecta-se a essa fonte invisível, oferecendo à sua mente um ambiente propício para dissolver padrões rígidos e receber informações inéditas. O ruído mental é como uma névoa que impede a luz de atravessar. Pensamentos repetitivos mantêm a atenção colada a problemas, reforçando circuitos já desgastados. Mas, ao criar momentos de silêncio consciente, você suspende temporariamente a narrativa habitual. Essa suspensão não é ausência estéril, mas campo vivo de reorganização. É nesse intervalo que possibilidades criativas se insinuam, muitas vezes surgindo como intuições suaves ou clarezas repentinas. Experimente reservar, ao longo do dia,
Pequenos instantes para simplesmente estar. Feche os olhos, relaxe os ombros, solte a mandíbula. Observe o fluxo da respiração sem tentar controlá-lo. Esse gesto aparentemente simples sinaliza ao cérebro que há segurança suficiente para explorar novos caminhos. Pesquisas sobre ondas cerebrais mostram que o silêncio reduz a atividade beta, ligada ao excesso de análise, e favorece estados alfa e teta, que ampliam imaginação e insight. Você pode, também, criar um espaço dedicado à contemplação em sua casa, uma cadeira perto de uma janela, um jardim, ou mesmo um canto silencioso do quarto. A regularidade de um ambiente assim ajuda o sistema nervoso a associar o local a estados de calma expansiva. Sempre que se sentar ali, estará treinando o corpo e a mente a entrarem em coerência, facilitando que padrões antigos se dissolvam como gelo exposto ao sol. Outra forma poderosa de integrar a pausa é aplicar microsilêncios antes de responder a desafios. Imagine que alguém o provoca com palavras duras. Em vez de reagir de imediato, permita-se 3 respirações profundas. Esse curto intervalo reorganiza emoções e pensamentos, oferecendo uma perspectiva mais ampla. É o equivalente, no plano quântico, a observar um sistema antes de medi-lo. Sua escolha consciente altera o resultado, favorecendo respostas mais sábias. Ao cultivar o silêncio criativo, você aprende que transformação não é apenas esforço, mas também entrega. Assim como o músico respeita o intervalo entre as notas para que a melodia ganhe sentido, você descobre que as pausas na sua narrativa interna abrem portas para soluções, clarezas e estados de paz que antes pareciam distantes. No coração desse espaço silencioso, sementes de novas histórias encontram o terreno ideal para florescer. Intenção clara e ação inspirada. Todo insight precisa de um gesto que o traduza para o mundo físico. A física quântica descreve a transição do possível para o real como um colapso de probabilidades. A metafísica chama de manifestação. Para que um padrão renovado se estabilize, é essencial unir clareza de intenção e ação correspondente. Quando você decide agir em sintonia com um novo estado interior, envia uma mensagem inequívoca ao campo quântico: estou pronto para sustentar essa frequência. A intenção não é apenas um desejo vago, é um foco luminoso acompanhado por emoção autêntica. Quando você formula um propósito e o sente no corpo, cria coerência entre cérebro, coração e sistema endócrino. Estudos mostram que pessoas que estabelecem metas com significado profundo ativam circuitos relacionados à motivação e resiliência, tornando mais provável a consolidação de novos hábitos. Essa união entre ciência e intenção consciente transforma o abstrato em impulso vital. Considere o caso de alguém que decide cultivar mais equilíbrio emocional. Depois de praticar silêncio e observação, essa pessoa escolhe um ato simples para consolidar a mudança: escrever, a cada noite, 3 situações do dia que despertaram gratidão. Esse registro atua como um ancoramento vibracional, mantendo viva a frequência de apreciação. Com o tempo, o cérebro associa o fechamento do dia a um estado mais sereno, solidificando um novo padrão. Outro exemplo prático: ao perceber que velhos hábitos de autossabotagem tendem a surgir quando está cansado, você pode definir uma intenção clara de encerrar a jornada diária com um breve exercício respiratório. Inspirar, reter, expirar lentamente. Esse ritual sinaliza ao corpo e à mente que o ciclo se fecha de modo consciente, impedindo que condicionamentos automáticos ditem a última palavra antes do descanso. É importante lembrar que a ação inspirada não é sinônimo de esforço forçado. Quando nasce de uma vibração alinhada, ela carrega leveza e direção natural. Você sente uma espécie de sinal verde interno, indicando que o movimento escolhido está em harmonia com um novo estado. Nesses momentos, o universo parece colaborar, abrindo caminhos e conectando circunstâncias que favorecem a continuidade da transformação. Ao unir intenção clara e passos concretos, você cria uma ponte estável entre o invisível e o visível. Cada atitude alinhada fortalece a sinapse que sustenta a nova história que você escolheu viver. Assim, padrões antigos não apenas se dissolvem, mas cedem espaço para estruturas mais amplas, onde liberdade, criatividade e propósito podem se entrelaçar. Esse é o ponto em que teoria e prática se encontram, permitindo que o potencial ilimitado se torne experiência tangível. Expansão coletiva e ressonância consciente. Toda mudança genuína dentro de você inevitavelmente reverbera além de si. O campo quântico não conhece fronteiras rígidas, cada mente é um nó luminoso dentro de uma teia maior.
Quando você rompe padrões limitantes e estabiliza frequências mais harmônicas, emite ondas sutis que influenciam pessoas, lugares e até sistemas coletivos. A física fala de entrelaçamento, a metafísica chama de ressonância. Ambas sugerem que nossas escolhas interiores não ficam confinadas ao território privado. Considere como um ambiente se altera quando alguém chega com calma e clareza. Mesmo sem palavras, essa presença regula a atmosfera. Pesquisas sobre contágio emocional indicam que expressões faciais, postura e microgestos ativam circuitos neurais de empatia em quem está por perto. Quando você cultiva estados de gratidão, confiança e criatividade, torna-se catalisador para que outros também acessem camadas mais altas de percepção. Assim, sua jornada pessoal converte-se em oferta silenciosa ao mundo. Isso também ocorre em grupos intencionais. Comunidades que praticam meditação coletiva, ou que partilham momentos de reflexão elevada, registram benefícios mensuráveis: redução de ansiedade, melhora na cooperação, aumento da sensação de significado. Essa sinergia confirma que consciência alinhada pode afetar padrões sociais, dissolvendo campos de tensão e abrindo espaço para soluções colaborativas. O poder de um único indivíduo se multiplica quando se conecta a redes dedicadas ao bem-estar comum. No cotidiano, você pode exercer essa ressonância em gestos simples. Um sorriso genuíno para alguém que parece perdido, uma escuta atenta em meio a um diálogo difícil, ou mesmo a decisão de manter postura centrada diante de desafios coletivos. Cada atitude, por menor que pareça, transmite informação vibracional ao ambiente, convidando os demais a reorganizarem seus próprios padrões. O impacto raramente é imediato, mas atua como semente discreta que amadurece no tempo certo. É importante, no entanto, manter humildade diante dessa influência. Não se trata de manipular ou impor estados aos outros, mas de oferecer consistência interior como referência silenciosa. A integridade da sua vibração fala mais alto do que qualquer argumento. Quando você caminha com coerência entre pensamento, emoção e ação, seu simples estar já educa e inspira, mostrando que é possível viver a partir de um campo mais elevado de consciência. À medida que você compreende a dimensão coletiva do seu processo, surge um senso renovado de responsabilidade e alegria. Cada avanço pessoal deixa de ser apenas vitória íntima e passa a ser contribuição para um ecossistema maior. Assim, quebrar padrões antigos revela-se um ato de generosidade cósmica. Ao libertar-se, você ajuda a tecer uma realidade mais ampla, onde liberdade, criatividade e compaixão possam florescer para todos. Encerramento e convite à jornada contínua. Chegamos ao final desta travessia, mas o verdadeiro aprendizado começa agora, no silêncio depois das palavras. Cada reflexão, metáfora e exercício apresentados aqui são apenas mapas, o território é a sua experiência. A física quântica revela que o universo permanece em aberto, esperando pela qualidade da sua observação. A metafísica confirma: a consciência é o sopro criador que dá forma ao invisível. Você tem, em suas mãos, a chave para redesenhar a paisagem onde caminha. Olhe para trás e veja o caminho percorrido. Compreendemos o papel do observador, a alquimia das emoções, o poder do silêncio e da intenção clara. Descobrimos que a realidade responde ao tom vibracional que você sustenta, e que cada pequena decisão pode abrir janelas para um horizonte mais amplo. Esses saberes não pertencem apenas ao intelecto. Eles convidam você a um compromisso vivo com sua expansão diária. Para manter o fluxo dessa transformação, integre ao seu dia rituais simples, respirações conscientes ao amanhecer, momentos de contemplação antes de escolhas importantes, anotações que registrem gratidão ou percepções sutis. São gestos discretos que mantêm aberta a porta por onde novas frequências podem se estabilizar. A constância, mesmo delicada, fortalece redes neurais e campos sutis, assegurando que as mudanças não se percam no ruído cotidiano. Lembre-se também da dimensão coletiva desse caminho. Cada vibração que você sustenta com clareza reverbera em lares, ruas, trabalhos e amizades. A sua evolução não é apenas sobre você, é sobre criar condições para que outros também encontrem ressonância com estados mais elevados. A cada passo coerente, você se torna um ponto de luz em um tecido maior, ajudando a humanidade a descobrir modos mais criativos e compassivos de existir. Por isso, se este conteúdo tocou você, curta este vídeo, inscreva-se no canal Deslumbre do Amanhecer e compartilhe-o com quem possa se beneficiar.
Esse gesto fortalece um campo quântico de aprendizado e expansão, permitindo que mais pessoas recebam ferramentas capazes de dissolver padrões e revelar potenciais adormecidos. Ao fazer isso, você transforma apoio em semente, uma vibração que germina em lugares que você talvez nunca veja, mas que muda vidas de maneiras silenciosas. Que este seja apenas o primeiro de muitos encontros em que ciência, filosofia e espiritualidade se unem para inspirar escolhas mais conscientes. Quando terminar este vídeo, respire fundo e permita-se sentir a vastidão que já pulsa dentro de você. Continue explorando, experimentando, refinando sua vibração. O campo quântico responde à coragem de quem decide viver com mais clareza, amor e propósito. Que cada novo passo seja um convite para experimentar, no cotidiano, o potencial ilimitado da sua própria consciência. E assim, te vejo no próximo vídeo, com mais informação sobre tudo que envolve crescer, evoluir, transformar e manifestar. Até breve!